Olá, a gente vai então começar a nossa live, né? Um pouquinho. Hoje a gente vai conversar sobre que a gente colocou um pouquinho sobre atualmente a gente tem várias dietas alimentares, né? E a gente sabe aí que muitas coisas, muitas dietas como o vegetarismo, né? As pessoas vegetarianas, veganas, né? Então na realidade, a gente tá mudando um pouquinho a nossa alimentação e existe várias dúvidas assim, né? O pessoal tem comentado bastante tanto em consultas, né? As pessoas têm bastante dúvidas assim, porque a gente sabe que hoje ah, existem muitos mitos, né? Mitos no sentido de alimentação, de que algum tipo de alimentação pode me levar a alguma restrição alimentar, né? Algum tipo de carência vitamínica. Então, isso a gente convidou também uma nutricionista, né, que é a Caroline, que a gente está esperando para ela entrar conosco. E ela é uma nutricionista que ela é vegetariana. Então, ela defende bastante, né, essa causa. E existe esse lado, assim, né, gente, porque existe muito mito do pessoal aí sobre as anemias associadas à alimentação, mas existe várias verdades, assim, várias dúvidas, né? E que a gente quer levar em conta e quer conversar com vocês. E a gente gostaria de esclarecer, né, sobre isso um pouquinho. Então, eu sou hematologista, né? A hematologia é uma área bem legal, assim, porque é uma área diferente, assim, ela trabalha com coisas bem tranquilas, que a gente chama, assim, que a gente chama tranquila, assim, anemias, né? Alterações na realidade de imunidade, de coagulação, mas acaba trabalhando com coisas mais graves, né? Que alguns pacientes, a hematologia, ela aborda uma parte um pouquinho mais pesada, né? Que são doenças do sangue, doenças oncológicas do sangue, como leucemias, linfomas, mielomas. Então, na realidade, a gente quer aos pouquinhos fazer algumas lives. A gente vai começar com assuntos mais leves, né? Para o pessoal aí não desanimar e participar. E depois, com o tempo, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas doenças um pouquinho mais graves, né? No sentido de esclarecer, né? Dúvidas assim que o pessoal gostaria. Então, gente, a gente gostaria de conversar com vocês assim um pouquinho, né, sobre essa parte alimentar. Hoje especificamente vai ser esse tema, né? Não vai ser um tema na realidade mais pesado, né? Porque vários assim vídeos que a gente posta, que eu posto, são sobre algumas doenças mais severas do sangue, né? Algumas doenças mais graves, né, que a gente acaba tratando aí, mas hoje é um assunto mais gostoso, assim, eu acho gostoso, porque as pessoas, assim, a gente tem que, e tem uma frase que eu acho que é muito legal, assim, que é muito importante, que a gente é aquilo que a gente come, né, no sentido de saúde, né, porque a gente sabe que a gente, na realidade, tem várias coisas que são importantes para alimentação e outras que na realidade são mais que a gente gosta também de se exceder um pouquinho no final de semana e a gente acaba se passando. Eu vou aceitar um pouquinho aqui a Caroline, né, que é a nossa Nutri que está entrando, que vai conversar conosco um pouquinho sobre a parte nutricional. Eu não sei se Caroline tu conseguiu entrar. Oi! Eu estava falando que tu defende a linha vegetariana e nós, famosos Sim! onívoros, o pessoal aí, alguns nos repudiam, né? Mas eu acho que Sim! todas as dietas elas são importantes, né? Mas eu acho uma coisa legal, eu estava falando agora da parte do vegetariano e do vegano, que é uma parte social muito, muito legal, assim mesmo, né? Sim! Porque a gente brinca assim quando a gente viaja, né? Eu não sei, assim, todo mundo já passou por isso, né? A gente viajar assim, aí tu vê aquele caminhão, né? Com, enfim, com suínos, com bovinos, aquilo, se tu olhar muito, né, os onívoros, nós que comemos carne, dá uma pressão, né? A gente acaba ficando, Dá! dá uma sensação ruim, mas aí depois, no domingo,
quando reúne a família, para alguns passa, e para os veganos e vegetarianos, eles devem nos odiar, enfim. Mas, enfim, cada um. Carol, vamos falar um pouquinho, tá? É uma dúvida que acontece bastante, assim, mas várias coisas são mito, né? Por isso que é importante o pessoal a Nutri participar conosco. Então, nessas dietas, né? Então, o que se questiona muito? Então, eu vou falar um pouquinho e eu gostaria que tu depois me complementasse, né? A gente vai falar um Sim, pouquinho dessa parte das anemias. Gente, só que é importante falar, assim, ó, que, por exemplo, a anemia por carência de ferro, que é uma das mais importantes, é um problema de saúde mundial atualmente, né? Ela não é exato. só do vegetariano, enfim, ela é quase, ela é 50% ela é do onívoro, né? Da pessoa não vegetariana e não vegana. E a gente tem de uma forma bem importante nas gestantes e crianças, né? De uma forma bem mais importante. E mesmo as outras carências vitamínicas, a gente vai entrar um pouquinho nas B12, carências de B12 e folato, a gente diz que é quase 50-50, né? Um pouquinho mais para o vegetariano da B12, né? E um pouquinho menos do não vegetariano, né? Que a gente chama. Então, na realidade, a gente sabe que eu vou falar um pouquinho e a Carol complementa para mim a parte do ferro, depois a gente passa para B12 e folato. O ferro, na realidade, assim, ó, pessoal, a gente tem um ferro que é o ferro M, tá? Que é um tipo de ferro que tá na alimentação derivada, que a gente chama de carnes, enfim, né? Então, ele é um ferro mais biodisponível, então ele é mais fácil de ser absorvido. O ferro não M do vegetal, ele é um ferro que não tem uma camada que a gente chama, ele tem mais uma dificuldade de absorção. Mas, na realidade, a gente na carne, por exemplo, bovina, a gente tem o ferro M e não M, né? Então, Exato. e muitas vezes a gente nem absorve adequadamente esse M, porque, gente, dificilmente a carne não é congelada, né? A gente congela uma Uhum. carne, o frigorífico nos traz essa carne, então muita parte a gente não vai absorver, né? E esse ferro não Exato. M é o ferro do vegetal. E a gente sabe que a gente acaba, quando a gente tem essa carne, a gente vai absorver, mas a gente tem vários alimentos que são ricos em ferro, né, Carol? Não sei se tu pode falar um pouquinho Sim, dessa parte para os vegetarianos e para os veganos, né, que é muito importante. sim, exatamente. Então, primeiro eu quero agradecer, muito obrigada pelo convite, doutora. Para mim é muito importante estar falando sobre isso, porque não é muito falado, né? Hoje em dia sobre vegetarianismo. É algo antigo, porém é algo novo também, que muitas pessoas não têm muito conhecimento, né? Então, a deficiência de ferro, como a anemia, na verdade, né, como a doutora falou, ela é a principal causa da anemia é a deficiência de ferro, né? Então, é um mito, já desmistificando isso, né, que é um mito que é um problema só de vegetarianos, né, a deficiência de ferro, a anemia, não é verdade, né, porque a gente encontra o ferro vegetal, a gente encontra ferro, na verdade, nos alimentos vegetais também. E é um mito também dizer que o ferro vegetal ele é insuficiente, que ele não é bom, que ele não é absorvido, né? E que precisa de carne para curar alguma deficiência. Então, bem como a doutora falou, né? O ferro M, ele existe. A gente tem dois tipos de ferro, né? O ferro M, ele fica nas carnes, né? E o ferro não M é mais presente nos vegetais. E o ferro M, né, que é o das carnes, ele não sofre interferência da alimentação. Então a pessoa pode. A única coisa que interfere na absorção do ferro M é o cálcio. Então, por exemplo, ingerir alimentos fontes de cálcio junto com uma refeição rica em ferro, quando se tem carnes, no caso, vai interferir um pouco na absorção. Mas de resto, café, outras coisas, né, que geralmente interferem no outro ferro vegetal, não interferem no da carne. Já no ferro vegetal, né, ele sofre interferência da dieta. Então, por exemplo, se a gente toma café logo depois do almoço, vai absorver menos do que o necessário. Se a gente come chocolate, tudo que contém ali cafeína vai interferir. Outras coisas que interferem também na absorção desse ferro é não deixar de molho o feijão, né? Não deixar a leguminosa de molho, que isso às vezes é esquecido e acaba interferindo bastante. Então, o demolho das leguminosas,
ele não é somente para cozinhar mais rápido, né? Ele é também para reduzir um fator antinutriente que tem no feijão, para tentar deixar ele mais sem aquele ácido e tentar absorver da melhor forma o ferro, cozinhar mais rápido também, evitar que dê gases, estufamento, né? Então, o demolho das leguminosas, né? Deixar ali em torno de 8 a 12 horas, né? 12 horas no geral, é importantíssimo, né? E também como que a gente faz para melhorar a absorção desse ferro é incluir fontes de vitamina C junto com essa refeição que tem o maior teor de ferro, que geralmente é no almoço, na janta, né? Então, por exemplo, uma fruta fonte de vitamina C, laranja, limão, goiaba, mamão, morango, kiwi, né? Enfim, tem uma infinidade. Ou então um suco de alguma fruta, né? De laranja, de limão. Ou também, que mais? Ou até comer saladas cruas, né? Vai ajudar também na questão de melhorar a absorção do ferro, porque a vitamina C ela faz com que absorva da melhor forma o ferro vegetal, né? Que é o ferro não M no caso. Carol, Então, seriam esses os. vamos falar, e também é importante, acho que as pessoas saberem, né, que a gente não, as anemias por ferropenia, tá, pessoal? A gente tem que ficar muito atento, tá? Porque hoje, atualmente, é muito raro um adulto que se alimenta adequadamente. Estou falando isso para todos, onívoros, os que gostam de carne, veganos e vegetarianos, ter uma anemia por Sim, ferropenia, sabe? Então é sim. muito raro. A gente sempre pede assim, adultos, né? Aqui eu não vou incluir gestantes e crianças, que é um caso à Isso parte, tem uma é caso à demanda parte. mais importante. A gente tem que ficar de olho em outras doenças, né? Doenças desabsortivas, neoplasias, enfim, existe uma infinidade de doenças que dá carência em ferro. Então Exato. vamos desmistificar a alimentação com ferro, que isso é o nosso intuito hoje, assim, porque a gente sabe Uhum. que tem crescido, né? O veganismo, eu acho que tem Sim, crescido mais, né, Carol? Porque, na realidade, sim, eu não sei se a Sociedade Brasileira dos Vegetarianos aceita o ovo vegetarismo, o ovo lácteo vegetarismo, que existe essas duas separações, né? Porque tem pessoas que sim. são vegetarianas, mas que na verdade gostam, comem ovo ou laticínios. E o laticínio, que eu acho que é o mais o vilão ali, como tu já falaste, os derivados de vitamina D, que não deixa absorver adequadamente esse ferro. Exato, Mas, exato. enfim, né? Uma nutrição balanceada é difícil. Então, é isso que a gente queria desmistificar para vocês hoje, assim, né? Eu Exato. acho, e é o que eu falei no início, assim, na nossa conversa, que eu acho que esse apelo social, assim, do vegetarismo e do veganismo, ele é importante, sim, sabe? A gente sabe Sim, que o homem, na verdade, é o único, né, mamífero que não desmamou, né? Se a gente for pensar isso, né? exato, De exato. uma forma simples, né? Olha aí, Sim, né? Todo mundo desmamou e a gente ainda... Mas, enfim, e lembrar também, ó, que tem crescido muitas cirurgias de bypass, vocês conhecem como cirurgias bariátricas, né? Então, essas sim, cirurgias bariátricas, na realidade, que essas pessoas têm feito, enfim, por inúmeras situações, síndromes metabólicas, obesidade, hipertensão e os quadros sim, trombembólicos que os pacientes têm, na realidade, isso influenciou em muito, viu? E mudou esse perfil de paciente atualmente, né? Porque existiam sim, cirurgias bariátricas com outras técnicas que dificultavam muito a absorção, e existem cirurgias bariátricas atuais que até na realidade com outro tipo de abordagem e que o paciente não fica com tanta carência. E a gente nota isso, viu? Os pacientes de cirurgia bariátrica são pacientes que têm uma alteração na realidade vitamínica extremamente importante. Isso influencia cabelo, pele, enfim, em sim, tudo, né? tudo, uhum, Mas a gente tudo. tem uma balança, né? Risco-benefício, tu precisa fazer a bariátrica por um risco, entende? Eu acho que a gente sempre tem que pesar isso na vida, né? Nada vem a gente sempre tem uma coisa boa e uma coisa ruim no meio disso tudo. E eu acho assim que uma coisa, e outras coisas são os medicamentos, né? Esses inibidores de próton, omeprazol, pantoprazol, todas essas coisas assim que as pessoas Existem vários usam fatores, né, doutora, que interferem quando a e pessoa tem uma acaba, deficiência, uma anemia, né? e acaba judiando e diminuindo essa absorção, né? E na realidade, eu acho assim que uma coisa bem interessante assim que a gente tem que levar em conta é retirar esse mito da alimentação, né? Que eu acho que é bastante importante. E eu acho que e o veganismo, eu acho que vem crescendo muito, né, Carol? Acho que mais que até os Sim, vegetarianos.
E Vem existe bastante. vários vegetarianos que essa subdivisão aí de ovos e laticínios. E na realidade, a outra coisa que a gente também acho que a gente quer comentar um pouquinho e depois a gente é a parte também das deficiências de B12 e folato, né? Das vitaminas Sim, B12 e folato hoje, que a gente vê de uma forma assim mais importante. Só que, na realidade, o que a gente vê, as deficiências de B12, muito em cirurgias de bypass, né? As cirurgias bariátricas que a gente acaba tendo. E a B12, assim, sabe, o que é importante na vitamina B12, né? A vitamina B12, apesar de ela ser de origem mais animal, né? Carne, leite e ovos, ela é metabolizada por bactéria. Então, e a nossa necessidade de B12, ela é muito pequena, né? Então, a gente tem uma reserva de B12 a longo prazo, né? A B12, se eu não me engano, é 3 a 4 anos que a B12 dura, e o isso. folato, alguns meses a nível de depósito hepático. Então, e eles são muito interligados na síntese proteica, a B12 e o folato. E o que é importante as pessoas pensarem? Assim, a deficiência de B12 não é só por carência alimentar. A deficiência de B12, existem algumas doenças gastrointestinais que levam a deficiências de B12, tá? E a B12, na realidade, ela precisa de um fator a nível gástrico, a nível do estômago, para ela poder ser absorvida ali no intestino, no ilho. Então, alguns pacientes que tenham doenças, né, gastrointestinais, doenças autoimunes, que é bem importante. A gente vê associação com pessoas que têm vitiligo, né? E às vezes é uma coisa que passa, e daí o paciente está com demência, o paciente está com neuropatia, e todo, né? Meu Deus, ele está idoso. E na realidade o paciente tem uma deficiência de uma B12, uma coisa simples de se repor, né? É extremamente Tá. simples a B12 de se repor. Hoje a gente tinha só a B12 a nível intramuscular, bem doloridinha, fio, era faz um bumbum Isso que é bem. muito Os dolorida. pacientes dizem que dói muito, Ah, sabe? Parece benzetacil, mas agora veio a B12 de absorção sublingual. Ela é melhor absorvida e degradada que a oral. A oral a gente não usa, né? A gente não tem absorção adequada à oral, mas a B12 sublingual ela veio, ela já tinha começado nos Estados Unidos fazia alguns anos, ela já veio para o Brasil, já faz um pouco mais de um ano. Então a gente consegue ainda usar agora, né? Mas depende do custo, sim, enfim, do paciente. Então, gente, a B12, na realidade, ela é extremamente importante porque ela age na síntese, né, do DNA celular. Então, o DNA é a nossa base de formação celular, né? A B12 e o folato, que é a B9. Então, se eu, na exato. realidade, eu tiver uma deficiência da vitamina B12, a gente tem a malformação celular, né? Então, a gente tem o que a gente chama de uma anemia macrocítica. É uma célula grande, ineficiente, né? Que a gente chama, e ela tem vários sintomas, né? A deficiência de vitamina B12, ela realmente ela dá uma neuropatia e demência precoce no paciente, né? Ela pode alterar ela é coligada, né, essa cobalamina com a homocisteína, que é uma proteína, e na realidade a homocisteína também é alterada, ela dá algumas complicações, enfim, deixa trombose, enfim. Sim. Então, e o folato, ele atua junto, né? Da B12 nessa formação da base celular. Então, isso é bastante importante, enfim. Na realidade, o folato a gente tem em verdes escuros, ele é mais fácil, né? Mais acessível. Então, Sim, ele é essa mais acessível na alimentação vegetariana, mas né? o que se fala é que realmente aí o vegetariano ganha e o vegano também na percentagem de pacientes com deficiência de B12. Mas lembrarem que é 50% nos vegetarianos, quando se existe, e 40% nos não vegetarianos, né? Então, quer dizer que a É muito comum, alimentação né? é. E o que se questiona é isso, né, Carol? Eu posso ter uma alimentação, é uma questão importante, sem eu necessitar uma suplementação. Então, agora a tua parte aí para. Sim. Então, com relação à deficiência de B12, né, que também é uma das causas de anemia, né? Primeiro que a principal causa de anemia, a gente sabe que é a perda de sangue, né? Então, tem aí, né, o público que mais perde sangue todo mês, que é a mulher, né? Então, é o público que mais tem deficiência de ferro e que tem prováveis anemias, né? Então, sobre a B12, voltando, a B12 a gente sabe que ela é uma vitamina que ela é sintetizada, ela é produzida por bactérias exclusivamente. E aí, como que o animal obtém, né, essa B12? Ele obtém de forma indireta
através do solo. Ele vai lá, come o pasto, né? Por exemplo, a vaca vai lá, come o pasto e aí obtém a B12. O porquê que as pessoas que comem carne muitas vezes têm deficiência, que é muito comum, né? É extremamente comum pessoas que consomem carne diariamente terem a deficiência, né? Tem esses fatores, né? Que é às vezes uma absorção, às vezes as pessoas tomam muito prazóis, enfim, para a questão estomacal, né? E acaba prejudicando também a absorção. Então, o porquê que as pessoas onívoras, né, que consomem carne, têm deficiências também? Pelo fato de que os animais hoje em dia, eles não vivem mais no solo, livres, né, comendo pasto lá. Eles passam, na maioria, em confinamento. Então, acaba que eles também não têm acesso a B12, ou eles precisam ser suplementados, e quando eles não são suplementados, eles ficam com deficiência também. Então, a carne, ela não é uma fonte de B12. Ela vai ter lá a quantidade, né? Porque, como a doutora falou, a gente precisa de uma quantidade pequena quando a gente está em manutenção, quando está adequada, né? A partir do momento que a gente precisa de uma dose maior para corrigir uma deficiência, a carne não vai fazer nada no nosso organismo, né? Ela não vai suprir nada. Então, por isso que quando se trata de deficiência, seja de ferro, seja de vitamina B12, de qualquer vitamina, não há alimento que vai curar uma deficiência. É a suplementação. Então, a gente tem que desmistificar isso, né? E tirar esse medo do pessoal que quando precisa de uma suplementação, precisa, e é isso, né? Então, é muito importante que quando se tem uma deficiência, sempre suplementar e nunca depender da alimentação. Assim como também na deficiência de ferro, não adianta voltar a comer carne para curar essa deficiência, né? Anemia ou deficiência. Bom, Maria, tu vai rasgar Porque, a camisa, né? oi? Aí tu vai rasgar a camisa, daí tu é vegetariana ou vegana e vai querer comer carne, não vai rolar, né? Exato. Então, Não, é que, vai. assim, o que acontece, doutora? É que às vezes tem alguns profissionais que pedem para o paciente voltar a comer carne, né, para curar a deficiência. E isso é totalmente errado, né? Não, Porque comendo carne a gente não vai conseguir suprir. Um exemplo gente, é, por exemplo, em um bife, mais ou menos, que dá umas 100 gramas, não tem nem 2 miligramas de ferro. E a gente precisa de muito mais, né? Acima de 40, às vezes, para suprir uma deficiência, né? Então, mas tu não vê, adianta ó, falar que é isso que as pessoas têm que ver, né? Um bife tem, na idade, tem muito pouco, tem 1,7, né, Carol? E 100 gramas de ferro, 1,9, 1,7 por aí. Uhum. 100 tem 8 miligramas de ferro, mas aí é um ferro não M, né? Como a gente já comentou, que é um pouquinho menos absorvido. Isso, Mas e isso assim, ó, que a gente tem que sempre levar em conta, ó, gente, eu acho que um recado muito importante, assim, sabe? Se a gente tem, se a gente tem, se é um adulto saudável, não estou falando assim numa paciente com hemorragia, metrorragia, enfim, um adulto sim. saudável, com boa alimentação e tudo. Se eu tenho uma deficiência vitamínica, sabe? Abre o olho, vai atrás, né? E outra coisa que eu acho importante, né? Obviamente, tu falaste em suplementação, mas a gente também recebe muito paciente suplementando, tá anêmico, deram ferro, doutora, eu uso ferro há meses, anos e não melhora. Porque ferro vem a primeira na cabeça, né? Então, a gente sempre corre atrás, né? E mesmo as carências vitamínicas, assim, a gente, poxa, gente, a gente tem uma alimentação bem adequada, né? Eu acho assim, é aquilo que eu falei brincando, né? A gente é aquilo que a gente come, porque quem não quer, né? A gente tem qualidade alimentar, enfim, produtos orgânicos e não orgânicos para todos os gostos, né? Alguns E chutam o balde no final de semana, tipo eu, e depois volto durante a semana a comer direito, volta, tudo normal. né? Não tem, daí malha, não janta, só come um. Mas na realidade, se a gente tem, então, busca saber, né? Claro, busca procurar o que está acontecendo, não põe culpa na alimentação. E a gente na idade acaba necessitando muito do da nutricionista, porque a gente sabe que a gente precisa, esses pacientes, né, tem que estar bem adequadamente alimentados, enfim, com a parte nutricional vitamínica e parte proteica, né? Então, isso é Sim, bastante importante. Abrir o olho porque a gente está usando de medicamentos, né? A gente sempre tem que abrir o olho porque tem pessoas que usam inibidores de bomba de próton aí, omeprazol, desde que
Não sei, desde que fez uma endoscopia Exato. 20 anos atrás e deu uma gastrite que todos vamos ter, né? Então, e essas coisas a gente tem que ter muito cuidado, né? Ou não usar, também isso é importante, né? Não usar Sim, suplementação sem orientação, sem né? orientação. Porque, Por porque favor. às vezes, ó, daí tu, a gente também tem, depois uma coisa legal pra gente conversar numa outra live, o que tu acha de hiperferritinemia, Sim, porque como a gente tem as carências, a gente tem os excessos, e que também dão exato, danos, né? E a gente exato. e tá muito na moda a academia vender 200 mil suplementos, né? E aí o paciente carrega o rim de proteína, aí entende? Então a gente tem coisas boas e coisas bastante danosas nesse sentido. E um adulto saudável, se ele tem alguma deficiência, ele vai vai ter que investigar, né? Passar e não suplementar sem orientação, né? Então, isso é Suplementação bastante. hoje em dia é É, muito disponível, né? Todo mundo tem acesso. e Só que lembrar, né, realmente precisa. gente, o ferro é muito pouco que a gente precisa, né? E a gente precisa 1 a 2 miligramas por dia, é muito pouco. Então, isso a gente consegue numa alimentação extremamente adequada. Mesmo a Claro, mulher em idade fértil, né? Mas claro, exato. não, claro que existem algumas jovens com sangramentos importantes por alterações de coagulação, daí a gente entra num outro momento, né? Então, mas é bem importante, assim, porque eu acho, assim, porque a gente também recebe alguns questionamentos das famílias, dos pais, enfim, dos companheiros, do marido, Sim, namorado, enfim, sobre, doutor, ele virou vegano, né? Por isso que ele tá fraquinho, por isso que ela tá fraquinha, por isso que ela tá anêmica. Daí, já então, ouvi muitas vezes isso. né, a gente ouve bastante, assim, acho que é uma preocupação, né, importante, tá? A gente se preocupa, enfim, né? Mas mas essa história de ser vegano ou vegetariano, enfim, é importante ter uma orientação nutricional, né? Isso que Sim, daí vocês exato. são extremamente importantes, né, Carol? Fala um pouquinho pra gente. Então, ser vegetariano não é um, assim, um fator que vai te dar deficiência de ferro ou deficiência de alguma vitamina, né? Então, isso é um mito, assim, ó, total, né? Que não é porque é vegetariano que vai ter deficiência de ferro. A pessoa vai precisar suplementar ferro se ela tem uma deficiência, né? E isso não quer dizer que a pessoa é vegetariana e, consequentemente, vai ter uma deficiência de ferro, né? Isso pode acontecer com pessoas que comem carne, com quem não come, né? Não é que também vegetarianos não têm deficiência, tem também, né? Então, precisa de uma orientação. Quando a pessoa vai fazer a transição para o vegetarianismo, para o veganismo, ela precisa ter uma orientação para saber fazer as escolhas corretas, para não ficar faltando nada, né? Porque a partir do momento que a gente tira uma carne do prato, a gente vai colocar, a gente não vai simplesmente deixar sem nada, né? A gente vai incluir mais, principalmente grãos, leguminosas, feijões, lentilhas, ervilhas, para tentar suprir a quantidade de ferro, de proteína, de outros nutrientes que precisa, né? E no caso, só a B12 mesmo que a gente precisa suplementar em vegetarianos, né? Mas também a gente sabe que em não vegetarianos também precisa. Então, sempre ficar atento. Quem é vegetariano, né? Tem alguém vegetariano aqui, vegano, que tem alguma dúvida, né? Quando for fazer a transição, sempre entrar em contato com algum nutri, algum profissional que seja capacitado para atender e que vai saber da melhor forma orientar a alimentação, né? Saber como substituir, como colocar no prato, enfim, como distribuir, né, isso durante o dia nas refeições para que fique bem adequado na alimentação, né? Tá, Carol, eu vou falar uma coisa com carinho, assim, que, sei lá, eu acho assim que existe, eu vou te dizer uma coisa bem real, assim, vida real, a gente que trabalha aí, né? E Sim, eu não tenho balança em casa, que é tantos gramas, né? Tenho um medidor porque veio com o mix lá para, né? Então, ah, sim, é, uma das coisas assim que eu acho que é legal, assim, sabe? É quando o Nutri conversa conosco, sabe? Quando o Nutri te dá dicas, assim, porque o lance do cardápio funciona na primeira semana, né? Eu não sei, assim, para sim, mim pode ter um pouquinho, assim, mas a gente, assim, o que é importante as pessoas saberem, né?
o cardápio, na verdade, vai te orientar, né? E na verdade, dentro Tá. daquilo, porque o que judia, assim? Eu vou dizer, a gente que trabalha, ah, tá, segunda-feira você tem que comer aquilo. Pô, mas eu não comprei aquilo no final de semana, né? Então, essas coisas, assim, não dá para ser tão estanque, vida real, sabe? Hoje você Não, trabalhou, tu não exato. tá em casa, tu não tá, né? Eu não tenho isso, né? Então, e a gente não tem, eu não vou medir, entende? Então, claro, tem pessoas que são muito disciplinadas, admiráveis, assim, né? Mas a gente, como que a gente, família, filho, correria, colégio, escola, Sim. aquela coisa toda, né? Então, essas coisas, assim, são legais, assim, a gente ter dicas, né? Por exemplo, dica do café, na absorção, dica do leite na absorção, né? Dica do verde, da castanha, essas coisas que são legais que tu Uhum. pode fazer ou ter no teu trabalho, ter no teu consultório, tirar aquela fome absurda do fim da noite que a gente acaba, entende? Sim. Né? E daí e então isso são coisas que eu acho bem importante pra gente, assim, né? E a outra coisa, eu vi uma coisa muito legal. Teve um questionamento ali de uma que está nos acompanhando e perguntou sobre anemia viral leucemia. A gente pode fazer isso na outra live, tá? Porque são situações Isso. bem diferentes, né? São situações A anemia virando diferentes. leucemia é um mito, é uma coisa bem importante, a gente combina para falar na próxima, né? Assim como, como essa parte das hiperfeitemias, que é uma coisa muito comum e que está crescendo, que graças a Deus os médicos estão pedindo mais a parte de ferro e de vitamina, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito importante, porque na realidade, o que que acontece assim? A gente vai envelhecer e quem dera nós envelhecermos, né? O nosso sonho, É, mas com saúde, né? verdade. Gente, com qualidade de vida, não com 200 mil remédios ali para te tomar, com custo mensal absurdo e com médico toda semana. Então, é isso que a Exato. gente quer. E esses produtos hoje, eles vêm muito geneticamente modificados, né? Entende? As pessoas, não sei o quanto são intolerantes, né, algumas vezes, ou o Sim. quanto isso está modificado, né? Então, isso é um questionamento bem importante, assim, que se faz. Hoje a gente sabe, por exemplo, como tu falaste, né? Hoje o gado fica em confinamento, quer dizer, não é o gado que pasta. E na realidade, o que se faz é se complementa nas rações, né? Entende? Então, e tem uma linha vegana que eu acho muito legal, que eu acho muito importante, né? E daí a gente entra num assunto um pouco mais filosófico aqui, né? Do quanto esse animal não Sim. sofreu, né? Então, é Aham. uma coisa que realmente se pensa, né? Mas é claro que eu acho que cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu gosto, a gente tem que respeitar, né, da melhor forma possível. Mas dentro disso, né, na realidade, dentro da linha que se escolheu, fazer com que isso seja de qualidade, né? Exato. Entende? Não adianta tu querer de uma hora para outra fazer uma coisa muito bruta, porque daí também a gente não vai se adaptar, não vai se, Exato. né, a tudo Dentro isso do assim. vegetarianismo, né, eu sempre costumo falar com os meus pacientes que quando vem alguém para me procura, né, que diz que está em transição, essa transição depende muito da pessoa. Tem gente que consegue parar de um dia para o outro, tem gente que não. Então tem que ser muito conforme o jeito da pessoa mesmo, ir parando de comer aos poucos. Se o objetivo dela, o maior objetivo dela é ser vegetariana ou ser vegana, ela tem que ter isso em mente e aí ir fazendo essa retirada, por exemplo, da E carne aos vai sofrer pouquinhos, né? bullying, né, Carol? Com certeza, toda hora, doutora. Ah, vai sofrer, faz parte o bullying, né, Faz gente? parte, A gente não exatamente. chamava de bullying isso antigamente, atualmente. Mas, enfim, se for, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que agrada a cada um, né? Dentro Exato, de exatamente. algumas Cada um tem as situações de suas respeito escolhas, ao né? E os outro, né? outros, Então, porque exato. Cada um isso tem as suas escolhas. Pode isso é falar. importante, né? Mas eu acho que tu não acha que também a parte a parte da nutricional, né? Os nutricionistas, eu acho que cresceu muito, né? A gente Sim, hoje, eu acho que o nutricionista é muito mais procurado do que antigamente, sim, com né? certeza. Até porque as pessoas querem ter qualidade, né? As pessoas querem viver mais com qualidade. E não tem como, gente, tu não querer ir no Nutri para tentar, né? Não ficar flácido, o cabelo ficar um pouquinho mais brilhoso, a pele não ficar. Não tem como, eu acho que
vaidade, cada um puxa para si aquilo que pode, né? Aquilo que lhe convém, mas na realidade eu acho assim que é extremamente importante. É uma arma assim, não digo uma, eu não digo uma arma, é um poder importante que se tem de vida saudável, né? Porque hoje a gente quer ter Exato. vida saudável, a gente quer viver bem mais tempo, mas inteiro, né? E Exato. essa parte de suplementação é extremamente importante. Então, por isso que é importante. Então, tu realmente é vegetariana, né? Então, e tu Sim, levantou essa bandeira. Então, talvez por isso, né? Porque a gente sabe que eu sou onívora, né? Então, na realidade, são situações diferentes. A gente conhece pessoas veganas e, enfim, claro que uma vez eu convidei um casal vegano para jantar conosco. Te confesso assim que né, foi meio difícil o desafiador. cardápio, né? E te digo que são coisas até mais caras, né, Carol? Porque às vezes tu achar coisas assim, por exemplo, assim, um vinho que não passou por um filtro Sim. animal, né? Esses alimentos mais industrializados acabam sendo mais caros, né? Mas no geral, uma alimentação vegana, totalmente vegetariana estrita, ela é muito mais barata do que uma alimentação Assim, onívora, né? A gozação porque que a picanha tá bem cara, né? hoje em dia a Mas carne não não tá sei num se preço muito bom, comparando né? a Então, picanha com um carro, né? Eu achei o máximo aquela do preço que tá carne, né? Então, eu acho sim, até, gente, que atualmente a gente tem de repensar os onívoros. exatamente. Isso aí. Deixa eu ver, eu não sei É, se o pessoal tem alguma dúvida e tudo. Quer dizer, esse foi um papo mais tranquilo, né? A gente não quis falar de uma forma tão. Mas sempre para estimular, incentivar, tirar esse mito. claro, Lembrar, gente, que quando a gente tem uma deficiência vitamínica, né? Procurar investigar a causa, né? A exato. suplementação ela é feita em casos, né, importantes de vegetarianos na realidade veganos em algumas situações, né? Lembrando que a grande maioria desses pacientes não precisa suplementação de uma forma severa, importante, o que não vai impedir de forma E, nenhuma, né? Essa opção de alimentação, mas e, buscar profissional, né? Buscar porque as coisas ficam mais tranquilas, não se tira as dúvidas, né? exato. Se tenta parar aquela angústia familiar, porque às vezes é difícil, né? Numa família que todos são onívoros, né? Que gostam de carne, tu virar vegetariano ou de repente vegano, né? Sim, Ou às vezes exato. até de relacionamento é complicado. Os relacionamentos, um é Sim, vegano, o outro é onívoro, ou um é outro, daí fica aquela situação difícil, pessoal, né? sim, Porque sim. então tem pessoas que são bem radicais, outras não, enfim. Então era mais, a gente queria fazer um papo bem tranquilo assim nesse sentido, né? Para o pessoal, se ficar alguma dúvida, a gente fica bem à Sempre pode. vontade assim para falar. Geralmente são essas três vitaminas, uma das mais importantes, obviamente a gente tem um complexo vitamínico e proteico aí que é muito importante ser conversado. A proteína, né, Carol, a gente tem bastante, né, na parte Bastante assunto vegetal e para falar. tudo. Ah, mas eu te confesso, assim, que o tofu, essas coisas, eu acho que depois um queijo, sabe? Tu misturar o tofu, eu não sei se rolou, sabe? É que eu morei anos fora, né? Eu fiz formação fora, daí tu mexe, é difícil, mas, né, gosto é gosto, né, como se diz. Exato. Na verdade, E não é tem coisas gosto, né? É boas. uma escolha. Não, Então, enfim, perdão, errei. Com certeza é uma escolha, é uma opção de vida. E eu acho, exato, exatamente. e eu acho que é aquilo que eu te falei, né? O homem não desmamou, né? O único mas, Exato. enfim. E na realidade, e hoje existe, né? A gente também tem uma infinidade de lojas, né? Mais acessíveis, né, Carol? Lembra, a gente não tinha Sim, muito acesso, nem sim. mercado. Aqui em Passo Fundo tem vários lugares, né, que já tem comida totalmente 100% vegana, né? Então, isso é muito bom aqui para Passo Fundo, né? E tende a crescer mais. Tá? Teve um que participou aqui que colocou pra gente da condução neuronal ali, né, a respeito da gordura animal. Na realidade, nessa parte neuronal, a gente comentou um pouquinho a respeito antes da B12, tá? A vitamina B12, que ela é importante porque ela é uma vitamina mais de origem animal, mas também a gente tem a síntese através de bactérias, né?
Em alguns casos, sim, a gente tem que suplementar em vegetarianos e veganos a B12, né? Mas como a gente comentou, a vitamina B12, ela tem, não, a gente tinha ela mais intramuscular de melhor absorção que a oral, né? Mas hoje a E, gente tem a apresentação sublingual, nem, uhum, nem sempre, porque a necessidade ela é muito pequena da absorção da B12, mas realmente sim, a B12 é muito importante nessa parte neuronal e também, né, gente, nas gestantes, na formação, né, do tubo neural folato, né? Então, uhum, muito, muito importante, por isso que a maioria das gestantes suplementam ferro e folato, tá? E algumas uhum, fazem aquela suplementação com várias vitaminas, enfim. Tem que sim, tem que ser suplementado para a gente não ter alteração de formação de tubo neural em crianças, né? A gestante, por que que ela tem? Geralmente as gestantes e as crianças têm são as maiores deficiências hoje vitamínicas, né? Porque a gestante ela tem uma dupla circulação também, né? Ela tem a circulação dela é a placentária e ela tem uma formação. Então, geralmente a demanda maior é do segundo para o terceiro trimestre, tá? Que a gente tem uma demanda maior, então que necessita suplementação. Geralmente os níveis de ferritina, que é o nível sérico que a gente dosa na gestante, ele tem que ser mais elevado que na mulher normal, tá? Então a gestante não dá para entrar na gravidez anêmica ou com nível baixo, né? Tem que ser suplementada, enfim, mas isso os obstetras fazem de uma forma extremamente tranquila, né? Nessas pacientes, e na realidade, e geralmente se faz toda uma investigação no pré-natal, mas claro que às vezes acontece de a gente ficar grávida e não ter, mas isso é só fazer os exames e ser bem e avaliada, né? tem uma pergunta aqui, poderiam comentar quais os sintomas da deficiência de B12? Os principais sintomas iniciais, né, quando está iniciando uma deficiência, dificuldade da memória, de concentração. Então, como a gente falou, afeta muito questões neurológicas, né? E a longo prazo isso pode ficar mais grave, né? Por exemplo, idosos com demência é uma possível causa de ter sido uma deficiência muito grave de B12. Mas os principais sintomas dificuldade de se concentrar, de prestar atenção em alguma coisa, memória, formigamento nas mãos, cansaço, fadiga. Esses são os principais sintomas, assim, que é, assim, sentido, né, quando a pessoa tem uma deficiência de B12. Deixa A eu ver se tem mais B12 alguma geralmente ela dá uma anemia que a gente chama de megaloblástica, né? Macrocítica. A gente tem muita coisa. neuropatia, gente. É aqueles choques que a gente acaba tendo nas mãos e nos pés, né? E isso aí que a Carol Isso. falou, né? A gente perde a concentração, a gente perde a memória, a demência, né? Ela é bem associada também a doenças autoimunes. E uma coisa bastante importante, né? Nesses pacientes, eles têm que ser suplementados. E outra Sim. coisa bem importante, ó, que a gente brinca no consultório e é real, é um sintoma, pacientes anêmicas são extremamente irritadas, né? Dá uma irritabilidade Uhum. importante, além do cansaço, né? A pessoa tem cansaço, tem dor nas pernas, né? Às vezes os pacientes comentam assim, olha só, doutora, eu ia no mercado todo dia, eu ia no Saúde todo dia, eu vou uma vez por semana, porque a Sim. anemia, ela não dá sintoma, né, gente? Ela não é aquela coisa assim que tu teve febre, vai correndo, que tu teve. Ela, às vezes, o paciente vai se adaptando. Ou seja, ele pode ter uma anemia crônica e ele vai se adaptando progressivamente, né? A fazer menos atividades físicas, menos atividades do cotidiano. Realmente ficou extremamente irritada. Aí a gente brinca, né? A mulher tá mais brava, mas olha aí, ela tá anêmica. Mas a doutora sempre foi de, só um pouquinho. Ai, não, mas Tem outra pergunta aqui. Existem horários adequados para suplementação de B12? Eu geralmente costumo orientar que suplemente antes do café da manhã, antes de uma refeição, na verdade, que ela é melhor absorvida. Pelos estudos que eu fiz, e enfim, o que eu aprendi também é que realmente ela é melhor absorvida antes do café, antes de uma refeição, geralmente. Será que tem mais alguma outra pergunta? Não sei se a doutora está conseguindo ver. algumas eu vi ali, mas outras eu acho que já passou, né? Acho que é isso. Então, acho que é isso, pessoal. Assim, são coisas gostosas assim de conversar, de tirar esses mitos, né? Das pessoas adeptas às suas dietas continuarem com elas, né? Ou aquelas outras se empolgarem.
em relação a isso, né? É a sua cultura, é a sua, né? Na verdade, a sua personalidade que reflete tudo isso. E sempre buscar a causa, né? Eu acho importante, a gente aqui falou de suplementação, mas no sentido de pacientes saudáveis, tá? Paciente Exato, né? A gente está aqui, na verdade, né, como falando como Nutri, é que as pessoas não vejam a gente só como alguém que vai emagrecer a pessoa, né? A gente está aqui também para cuidar da saúde de uma forma geral, questão de deficiências vitamínicas, né? Então a gente não trabalha só com emagrecimento, né? Emagrecimento é uma parte da nutrição. O resto é outras questões, né, que envolvem saúde, qualidade de vida, né? Então, é um mito muito grande, na verdade, que as pessoas têm sobre nutricionista e por isso tem medo, na verdade, de ir. E tem um certo preconceito que pensam muito que a gente trabalha só com emagrecimento, né? Que é só isso. E que vai passar uma dieta totalmente restritiva, né? Então, Mas é é isso legal que a tirar gente essa. comentou, né, Carol? É isso assim que mudou, né? Hoje tu sai do Exato, nutricionista com orientações, buscando exato. qualidade, buscando, né, não ter, buscando menos doenças, talvez, envelhecimento saudável, tentar manter, né? Então, qualidade de vida. E isso que eu brinquei, né? A nutricionista não vai te mandar pesar volume só. Exato. A gente Ele está vai, aqui, na ele vai verdade, fazer para. um feedback, uma avaliação do teu dia a dia e se adaptar dentro disso, porque como eu mesmo falei pessoalmente, eu não tenho balanço, não vou. Tem dias que a gente consegue almoçar adequadamente em casa, outros dias a gente acaba tendo que comer lanche, enfim, vida real, né? Entende? Então, Exato. a gente sabe que muitas vezes a gente come fora, né? Né, Carol, a gente sabe que se na carne ou sim algumas proteínas a gente congela, descongela. Em comidas fora também isso vai acontecer, né? Em alimentações fora e tudo. Então é isso que a gente, na realidade, eu como hematologista, né, a gente quer passar essa mensagem de que a associação existe vários mitos em relação à escolha da dieta. Se o paciente tem uma anemia, ele tem que investigar a causa, não necessariamente é da sua escolha alimentar, né? Então, na realidade buscar essa associação, né, junto com a nutricionista, porque é um trabalho na idade que a gente tem que ter é um trabalho multifatorial e que a gente tem que ter essa ligação com o paciente, porque hoje a gente quer que o paciente não só fique, né, que o paciente se cure de uma doença, mas que o paciente tenha qualidade posterior disso. Exato. E é importante, eu sempre costumo falar para os meus pacientes que eu quero que eles tenham autonomia na alimentação, né? Que eles não fiquem presos a um plano alimentar, meu Deus, e agora? O que que eu tenho que comer agora? E agora, né? Então é bem como a doutora falou, a gente tem vida real, né? E a gente não fica todo dia cozinhando. Então é muito importante essa autonomia na alimentação que aos poucos as pessoas vão aprendendo, né? Saber o que que pode comer naquele momento, o que que não pode, como substituir, né? Então isso é importante ensinar para os pacientes, né, para que eles tenham autonomia e que não dependam de uma nutri a vida inteira, né? Então, isso é importantíssimo. Então, eu acho que é isso, né, Carol? Agradecer a tua participação, né? E daí, se Obrigada, eu agradeço. ficar alguma dúvida, a gente conversa e a gente vai tentar fazer um bate-papo, né? Posterior, quem sabe, das hiperferritinemias, né? Que é o contrário. Isso é E a gente vai falar um interessante. pouquinho disso. E ele, como me pediu, eu vou conversar um pouquinho também depois sobre anemia evoluindo para leucemia, que é uma situação que a gente que a gente discute posteriormente. Então, a gente agradece Exato. assim, mesmo aí a Muito participação. obrigada a Né? todos que Se participaram. tiver pergunta, aí é só Tem alguma mandar. dúvida? Só mandar pra gente. Então, tá, gente. Boa noite, bom Então descanso. tá, boa Bom fim da noite. semana para todo mundo. Tchau, Obrigada tchau. pra mim. Tchau, tchau.